E o Dia dos Pais, sim, é uma data que a gente comemora, né? É uma oportunidade para refletir qual é o papel fundamental que o pai desempenha na vida dos filhos. Até porque a gente está vivendo agora numa geração onde a mulher está se empoderando e a gente tem que se empoderar mesmo. Mas quando a gente fala em empoderamento, a gente não pode esquecer do papel do homem, do papel do pai. Porque sim, ele tem um papel na educação do filho. Porque querendo ou não, a presença paterna é essencial tanto no desenvolvimento emocional, social e moral das crianças. E hoje nós vamos falar com ela, com a Thalita, sobre a importância da figura do pai. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, obrigada prazer, por ter vindo. Obrigada. Obrigada mesmo. Pode chegar aqui, pode sentar. E eu já quero começar com a situação do empoderamento, porque hoje a gente vive, vamos dizer que a gente está vivendo num cenário, não sei se a gente pode falar cenário, onde as mulheres estão ganhando o mundo delas, estão conquistando espaço, por mais que a gente tenha que conquistar mais espaço ainda, tá? Porque o salário está desigual ainda. Sim. Pronto, falei. Verdade. Só que não é porque a gente está ganhando esse espaço que a gente não tem que perder o papel do pai. O papel do homem, pelo menos na criação dos filhos, né? Sim, esse é um ponto bem importante que você levantou, Kelly. Nós estamos vivenciando um momento como não outro dentro da história. Porque sempre teve representações onde o homem tinha mais poder ali, tanto aquisitivo quanto de domínio da casa, de seu patriarca, digamos assim. E aí, a gente teve uma mudança e os papéis também ficaram um pouco embaraçosos agora, diante da situação. Então, nós temos dados importantíssimos de mudança que está tendo dentro do ciclo familiar. Então, antes nós tínhamos uma família mais nuclear, que era o papel da mãe e o papel do pai. O pai era o provedor, ia para fora, enquanto a mãe ficava cuidando das proles, ficava em casa ali. Cuidando da casa, limpando, faxinando e cuidando das crianças. Exatamente. Então, nós tivemos um momento onde as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho e falar mais ali sobre o empoderamento e também da importância da nossa figura dentro do mercado de trabalho. No entanto, a mulher tem uma questão que é de gerar, da prole. E aí, teve uma ocupação dentro do mercado de trabalho onde nós, mulheres, começamos a ter um papel, não, igual você falou, ainda não do que merecemos. Vamos chegar lá, minha gente. Vamos chegar. Mas que tem mudado as figuras. Então, hoje, as mulheres, elas começaram a ter mais autonomia financeira e começaram a sair de determinadas relações. E os homens começaram a ocupar um papel diferente dentro da família. Então, antes, onde o homem era somente ali ele como provedor, hoje nós temos também as mulheres. E tem uma discrepância e o homem fica, onde está o meu papel então? Fica perdido. Fica perdido, né? Porque a mulher tem uma sobrecarga de demandas, porque fala-se muito de igualdade, mas quando você fala ali da maternidade, não tem como ter essa igualdade que sempre vai pesar mais ali para a mãe sempre vai ter mais responsabilidades. A gente tem isso aqui, né? Diferencia bastante ali na demanda da criança. Então, os pais hoje estão vivenciando um momento no qual eles também estão perdidos. E não é culpa dos pais. Não é culpa dos pais, tá? É o mundo que a gente está vivendo, é o ciclo. É o ciclo. É o ciclo que a gente está vivendo. É uma consequência, pronto, uma consequência. É uma bacana. consequência. Então, tanto a mulher, tanto o homem, a gente ainda está se ajustando para esse novo modelo de família. E aumentou muito o caso também de divórcio, onde os homens acabam saindo, porque quem sai mais da relação acaba sendo a mulher, não o homem, né? Estatisticamente falando. E hoje, as estatísticas trazem que as mulheres acabam sendo mais chefe de casa do que os homens. Então, os homens, enquanto papel de pai, eles antes eram apenas ali uma predominância de ser provedor. Aí hoje fala-se de cuidados, qual não tinha antes, né? Do pai ter uma atenção maior ao filho, de brincar, de cuidar. Antes, a preocupação era apenas trabalhar. Trabalhar para educar, pagar a escola, pagar comida. Exatamente. E já hoje, isso tem mudado e tá tendo uma confusãozinha aí. E para todos nós, tudo é muito novo para todos nós. Então, vai ter esse ajuste
dentro da sociedade para a gente se encaminhar de uma forma melhor, tendo em vista que, quando você é pai, nós não estamos falando de uma vida, nós estamos falando de duas vidas, porque tem a vida do pai e tem a vida da criança. E o pai, ele tem um papel fundamental na vida dessa criança. Por quê? A gente fala assim, a mãe supre muitas coisas. A mãe, hoje, a gente sabe que muitos pais abandonam os lares, né? Deixam as mães ali sozinhas. Tem isso, mas também tem a questão de um divórcio onde o casal não deu certo. E aí acontece brigas, as intercorrências ali de como se fazer, então, para a criação dos filhos. E aí acaba acontecendo algumas coisas, cada família tem uma estrutura de um jeito, uma dinâmica diferente. Como que vai ser o papel do pai? Sendo que o pai vai estar mais afastado, porque normalmente, até mesmo na justiça, a mãe tende a ficar com a guarda, né? Só que a gente não pode esquecer que é fundamental a importância da figura paterna ali para o desenvolvimento dessa criança. O que acontece? Nós temos o pai e a mãe. Cada um vai ter uma função. Por exemplo, a mãe ela tende a dar uma coisa mais fraterna, mais carinho. A mãe tende a ser mais afetuosa. E o pai? O pai, ele tende a dar ali na criação segurança. Então, quando a gente parte para números de criminalidade, já trabalhei muito com essa área ali de adolescentes que cometem alguns crimes, você vai ver a estrutura familiar, é porque não tem o pai. Então, os estudos já trazem, os dados estatísticos trazem que a figura paterna ela é importantíssima. E aí nós não estamos falando de ser o pai biológico. Tá. Nós estamos falando de uma figura paterna, pode ser avô, de um homem, padrasto, de um homem na família. De um homem. Do papel de um homem na família. Exatamente. Faz muita diferença, porque nós temos uma diferenciação, gente, de sexo feminino para masculino, quando a gente fala do lado emocional. Então, as mulheres tendem a ser mais lado emocional. E o homem racional. E os homens racional. Que, no entanto, isso é muito disparado quando a gente vai aplicar testes. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é tô te cortando, não. Mas, olha, eu já tô aqui pensando, sabe no quê? Naquele casal que se separou e a danada da mãe não quer que o bendito do pai vê, que é só de intriga. Eu tô aqui querendo entrar nisso com você, porque a mãe tem que entender que o pai é fundamental. Não é porque os dois se separou, não é porque os dois não deu certo, que você não vai deixar... O teu filho precisa do pai. Exatamente. Precisa de uma figura paterna, não é? Perfeito. Os adultos, quando eles estão em separação, parecem duas crianças. Duas crianças. E aí quem sofre é a criança, o adolescente, que está na sua fase de desenvolvimento. E, gente, são as fases fundamentais para a vida daquele ser humano, é onde vai formar a personalidade e a forma dele se habituar no mundo. E aí, se a pessoa pega por um egoísmo... É egoísmo. Porque se eu tenho um conflito com o meu marido, eu tenho que deixar esse conflito de lado para a criação desse meu filho. Porque, assim, a criança não escolheu nascer. Claro que não. Não é? Mas nasceu, né? Então, ela está ali naquele ambiente, você tem que dar o melhor suporte materno e paterno possível. Vocês perceberam, né? E aí, pra gente concluir essa história toda, pra você que tá assistindo a gente, que é pai e deixou de ver o seu filho, porque também tem muito pai que abandona. Pra você que é mãe, né, que faz o papel dos dois. Pra você também que é mãe, que não quer que o seu filho veja o pai. Enfim, vamos dar uma conclusão final pra ir, porque o Dia dos Pais tá aí, né? Vamos aproveitar esse gancho aí pra dar uma estimulada. Uma estimulada ou um puxão de orelha? A gente fala que, assim, os homens, eles têm muita dificuldade, enquanto psicóloga, vamos falar sobre o lado emocional. Eles têm dificuldade de externalizar as dores deles, de falar do sofrimento. Então, gente, vocês têm que entender, pais, homens, que se você está com muita dificuldade de sofrimento, procure ajuda, mas não desconte no filho. O filho, ele não tem culpa de nada. Então, se está muito difícil a situação, vamos lá, procure um profissional. Eu acho que vai ter que voltar. Porque esse assunto dá pano pra manga. Dá. Menina, dá muito pano. Mas olha... Ó, mas fica tranquilo porque ela vai voltar.